Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco no começo, mas você precisa ouvir isso agora mesmo, neste exato momento, enquanto você está aí achando que conhece seu homem, que sabe como tocá-lo, como agradá-lo, ele pode estar fantasiando com outra mulher. Sim, você leu certo. E sabe por quê? Porque a maioria das mulheres não faz a menor ideia de onde realmente tocar um homem para despertar aquele desejo primitivo, aquela fome que faz alguém esquecer o próprio nome. Você acha que sabe, mas talvez não saiba. E quando você continua tocando nos mesmos lugares de sempre, do mesmo jeito de sempre, existe uma mulher por aí que conhece esses segredos e está pronta para usá-los. A pergunta que não quer calar é: você vai deixar isso acontecer ou vai finalmente aprender o que eu vim te ensinar hoje? Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo de todos esses anos de consultório, uma cena se repete com uma regularidade que me impressiona. Chega até mim uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida, muitas vezes na faixa dos 45, 50 anos, com os olhos cheios de lágrimas. Ela me conta que faz tudo certo, cuida da casa, se arruma, tenta ser carinhosa, mas sente que perdeu a conexão com o marido. Percebe que quando o toca, ele não reage mais como antes. Não há mais aquele brilho no olhar, aquela urgência, aquele desejo incontrolável. E então ela começa a se perguntar: será que o problema está nela? Será que envelheceu demais? Que não é mais atraente? Que ele está com outra? Sabe o que eu digo para essas mulheres? O problema não é você, minha linda. O problema é que ninguém jamais te ensinou onde realmente tocar um homem. Não estou falando de lugares óbvios. Estou falando de zonas tão poderosas, tão carregadas de terminações nervosas e significado psicológico, que quando você aprende a tocá-las da forma certa, você literalmente reprograma o cérebro dele para te desejar de uma forma quase obsessiva. Isso não é exagero. É neurociência aplicada à intimidade. E eu passei décadas estudando exatamente isso. Você já parou para pensar por que algumas mulheres parecem ter os homens comendo na palma da mão? Não é sorte. Não é porque são mais bonitas ou mais jovens. É porque elas entendem a psicologia masculina de uma forma que a maioria das mulheres nunca compreendeu, simplesmente porque ninguém ensina isso para nós. A sociedade nos treinou para ser recatadas, para esperar que o homem tome iniciativa, para fingir que não sabemos o que estamos fazendo. Mas deixa eu te contar o que aprendi na prática. Os homens adoram uma mulher que sabe exatamente o que quer e como conseguir. Quando você domina a arte de tocar nos lugares certos, você não está apenas dando prazer físico, você está criando uma conexão neurológica tão profunda que ele vai te associar com os momentos de maior prazer da vida dele. E adivinha quem ele vai querer por perto? Você. Agora preciso que você entenda a gravidade da situação em que você pode estar sem perceber. Enquanto você acredita que está tudo bem, que o relacionamento está estável, que vocês têm uma rotina confortável, pode estar acontecendo algo muito perigoso nos bastidores da mente dele. Os homens são criaturas extremamente visuais e táteis. Eles precisam de estímulo constante, de novidade, de serem tocados de formas que os façam sentir desejados, poderosos, irresistíveis. E quando isso não acontece em casa, o cérebro deles começa, não necessariamente de forma consciente, a procurar aquela sensação que está faltando. Pode começar com um olhar mais demorado para outra mulher, depois uma conversa inocente. Depois uma fantasia, e antes que você perceba, existe outra pessoa ocupando o espaço que deveria ser seu na mente dele. E aqui está a parte que realmente dói, mas que você precisa ouvir. Não adianta você ser a melhor esposa do mundo, cozinhar perfeitamente, manter a casa impecável, ser uma mãe maravilhosa, se você não souber tocar nele de uma forma que acenda aquele fogo primitivo.
porque vai aparecer uma mulher que não cozinha tão bem, que talvez nem seja tão bonita, mas que sabe exatamente onde colocar as mãos para fazer ele esquecer tudo. E quando isso acontece, você não perde só um homem, você perde sua autoestima, sua confiança, sua sensação de valor próprio. Você começa a se perguntar o que há de errado com você. E isso pode te destruir por dentro de uma forma que leva anos para curar. O pior, você poderia ter evitado tudo isso se simplesmente soubesse onde tocar. Então presta atenção, porque isso aqui é sério. Se você continuar tocando seu homem do mesmo jeito automático de sempre, sem intenção, sem conhecimento, sem aquela malícia inteligente que desperta o desejo masculino, você está, sem querer, empurrando ele para os braços de outra. E não me venha com o papo de que se ele te trair, a culpa é só dele. Claro que a responsabilidade é dele, mas você quer ficar com a razão e sozinha? Ou prefere ter as ferramentas para manter seu homem completamente apaixonado por você? Eu sei qual eu escolheria. E olha, não estou dizendo que você deve se rebaixar ou fazer coisas que te deixam desconfortável. Estou dizendo que você merece ter o conhecimento, o poder, a capacidade de fazer escolhas conscientes sobre como conduzir sua vida amorosa. Porque quando você sabe onde tocar e como tocar, você não está se submetendo a nada. Você está no controle total da situação. Pensa comigo, quantas vezes você já tocou seu marido de forma automática, mecânica, sem realmente prestar atenção na reação dele? Quantas vezes passou a mão no braço dele, no peito, nas costas, esperando alguma resposta e ele mal percebeu e você se sentiu rejeitada, não é? Mas a verdade, minha linda, é que você estava tocando nos lugares errados ou da forma errada. O corpo masculino tem pontos específicos que, quando estimulados corretamente, liberam uma cascata de hormônios e neurotransmissores, dopamina, oxitocina, testosterona, todos trabalhando juntos para fazer ele te querer de uma forma quase desesperada. Mas se você não sabe onde esses pontos estão, está basicamente atirando no escuro. E deixa eu te contar algo que a maioria das mulheres desconhece. Os homens são muito mais sensíveis ao toque do que a gente imagina. Eles só não demonstram da mesma forma que nós. Enquanto nós somos mais expressivas, eles internalizam. Mas quando você toca no lugar certo, você vê a reação nos olhos dele, na respiração que acelera, no corpo que se inclina para você, buscando mais contato. Isso, minha querida, é poder puro. Agora vamos ao que realmente importa. Vou falar sobre algo que vai mudar completamente a forma como você vê o corpo masculino. A maioria das mulheres acha que sabe onde tocar. Pensa nos lugares óbvios, naqueles que aparecem nos filmes, que se lê nas revistas. Mas os lugares mais poderosos, aqueles que realmente fazem a diferença, são exatamente os que a maioria das mulheres ignora completamente. Quando digo poderosos, estou falando de regiões com uma concentração tão grande de terminações nervosas, uma conexão tão direta com o sistema nervoso central, que ao tocá-las da forma certa, você manda um sinal direto ao cérebro primitivo dele, aquela parte que controla os instintos mais básicos, incluindo o desejo sexual. E não é complicado. Quando você entende a lógica por trás disso, tudo faz sentido. E você vai se perguntar, por que ninguém nunca me contou isso antes? A resposta é simples. Porque vivemos em uma sociedade que não ensina as mulheres a serem donas do próprio desejo. A gente é ensinada a esperar, a ser passiva, a deixar o homem conduzir. Mas isso é um erro enorme. Os homens adoram uma mulher que sabe o que quer, que toma iniciativa, que mostra de forma ativa e consciente que o deseja. O que vou te ensinar não é manipulação, não é truque barato, é conhecimento baseado em neurociência, em psicologia, em décadas de estudos sobre o comportamento humano e sobre como funcionam as relações amorosas. Primeiro lugar, a nuca. O primeiro lugar que todo homem quer que você toque, mas que a maioria das mulheres ignora completamente, é a nuca. Sim, a nuca. Eu sei o que você está pensando, mas isso é tão simples, tão óbvio. Será mesmo?
Quando foi a última vez que você realmente tocou a nuca do seu homem de forma intencional, consciente, sedutora? Não estou falando de um cafuné distraído enquanto vocês assistem televisão. Estou falando de um toque deliberado, lento, com a intenção de despertar sensações nele. A nuca masculina é uma das zonas mais sensíveis do corpo. É repleta de terminações nervosas que se conectam diretamente com a medula espinhal e, consequentemente, com o cérebro. Quando você toca ali da forma certa, está enviando sinais diretos ao sistema nervoso dele, criando uma sensação de arrepio, prazer e excitação que ele sente por todo o corpo. Mas não é qualquer toque, tem que ser feito da forma certa. Primeiro, você precisa criar o momento. Pode ser quando vocês estão conversando de forma mais íntima, quando estão se abraçando, ou até quando você passa por trás dele e resolve surpreendê-lo. O toque deve ser inesperado o suficiente para chamar a atenção, mas natural o suficiente para não parecer forçado. Então você aproxima a mão devagar e começa a tocar a base do pescoço, onde o cabelo começa, com as pontas dos dedos. Não é um toque forte, é uma carícia leve, mas com intenção. E aqui está o segredo. Você não pode ter pressa. O toque na nuca precisa ser lento, exploratório, como se você estivesse descobrindo aquela região pela primeira vez. Passe as pontas dos dedos de um lado para o outro, devagar, sentindo a textura da pele, a temperatura. Presta atenção na respiração dele. Se ela acelera, se ele fecha os olhos, se inclina a cabeça para te dar mais acesso, esses são sinais de que você está no caminho certo. Então você pode intensificar. Use a palma da mão inteira, fazendo movimentos circulares, subindo até a base do crânio e descendo até os ombros. Você pode usar as unhas de leve, criando aquele arrepio que vai fazer ele suspirar sem nem perceber. Por que isso funciona tão bem? Porque a nuca raramente recebe atenção, mas é extremamente sensível. Quando você toca ali, o cérebro dele interpreta isso como algo especial, algo diferente, algo que merece atenção. Isso libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa, fazendo com que ele associe você com sensações boas. E quanto mais você faz isso, mais forte fica essa associação. É como se você estivesse programando o cérebro dele para te desejar. Tem mais, a nuca tem uma conexão psicológica profunda. Tocar ali é tocar uma área vulnerável, normalmente protegida. Isso cria uma sensação de intimidade e confiança. A sensação de que ele pode se entregar a você sem medo. Para um homem que geralmente é ensinado a estar sempre no controle, poder se permitir essa vulnerabilidade com você é extremamente poderoso. Na minha prática clínica, vi isso acontecer dezenas de vezes. Uma paciente, vou chamá-la de Márcia, estava pensando em se separar após 15 anos de casamento. Eles mal se tocavam, viviam como colegas de apartamento. Eu ensinei a ela exatamente o que estou te ensinando agora. Ela saiu do consultório cética, mas disposta a tentar. Uma semana depois, voltou completamente transformada. Ela tinha tocado a nuca do marido durante uma conversa na cozinha. A reação foi imediata. Ele parou de falar, fechou os olhos. Quando os abriu, olhou para ela com um desejo que ela não via há anos. Naquela mesma noite, tiveram uma das melhores experiências de intimidade em muito tempo. Isso não é exceção, é conhecimento aplicado. Segundo lugar, a região lombar. O segundo lugar é ainda mais poderoso, ainda mais negligenciado. Estou falando da região lombar, a parte baixa das costas, logo acima do quadril. Essa região é uma zona erógena masculina extremamente sensível, mas que a maioria das mulheres nunca toca de forma intencional. Por quê? Porque fomos ensinadas a acreditar que os homens são simples, que só se excitam com toques óbvios em lugares óbvios. Mas isso é uma mentira enorme. A região lombar é especial por 3 razões.
Primeiro, é uma área repleta de terminações nervosas que se conectam com os órgãos genitais. Ao tocá-la, você estimula indiretamente toda a região pélvica dele, criando uma sensação de excitação que ele muitas vezes não consegue identificar de onde vem. Segundo, é diretamente ligada à postura, à força, à masculinidade. Quando você toca ali, está reconhecendo a virilidade dele. Isso mexe com o psicológico masculino de uma forma muito positiva. Terceiro, é uma região que normalmente carrega muito estresse, especialmente em homens que trabalham muito, que ficam horas sentados. Quando você toca ali de forma relaxante e ao mesmo tempo sensual, oferece alívio e prazer ao mesmo tempo. Uma combinação irresistível. Como fazer isso da forma certa? O momento ideal é quando vocês estão abraçados ou quando você está por trás dele. Comece com o abraço por trás, pressione seu corpo contra as costas dele e então deslize as mãos para baixo até a cintura. Posicione as palmas na região lombar, uma de cada lado da coluna e faça uma pressão firme, mas suave, em movimentos circulares ou de cima para baixo. Use uma pressão adequada, nem leve demais, que faça cócegas, nem forte demais. Você quer criar prazer e relaxamento com uma pitada de sensualidade. E aqui está o segredo que faz toda a diferença. Enquanto toca a região lombar, aproxime seu corpo ainda mais, pressione seu peito contra as costas dele e sussurre algo no ouvido. Um elogio, um desejo, simplesmente dizer o quanto você o quer. A combinação do toque com a proximidade do seu corpo e a sua voz cria uma experiência sensorial completa. Você está ativando o tato, a audição, e se você usar o perfume que ele ama, o olfato também. Isso cria uma memória sensorial poderosa. Você pode também usar esse toque no dia a dia, fora de momentos de intimidade. Um toque rápido, mas intencional, na região lombar, acompanhado de um olhar sedutor, planta uma semente de desejo que vai crescer ao longo do dia. Ele vai ficar pensando naquele toque. E quando vocês finalmente tiverem um momento a sós, ele estará completamente pronto para você. Isso é o que chamo de criar antecipação. Um dos maiores problemas nos relacionamentos longos é exatamente a perda dessa antecipação. Com o tempo, tudo vira rotina. O desejo vai diminuindo. Mas quando você aprende a criar esses momentos de tensão ao longo do dia, com toques estratégicos, você mantém a atenção sexual sempre viva. Vocês podem estar juntos há 20 anos. Se você souber manter essa antecipação, o relacionamento vai continuar excitante, apaixonado, cheio de vida. Terceiro lugar, o rosto. O terceiro lugar é talvez o mais surpreendente de todos, e é um lugar que a maioria das mulheres nunca toca de forma intencional. Estou falando do rosto dele, especificamente a mandíbula e a região logo atrás das orelhas. Eu sei o que você está pensando, mas isso é tão simples, tão inocente, e é exatamente por isso que é tão poderoso. Porque é um toque que combina ternura com sensualidade, que mostra cuidado, mas também desperta desejo, que cria intimidade profunda ao mesmo tempo que acende atração. A mandíbula masculina é extremamente sensível e também é um símbolo de masculinidade. Quando você toca ali, está reconhecendo a força e a proteção que ele representa. Isso mexe profundamente com o psicológico dele. Os homens querem se sentir fortes, protetores, desejados exatamente por essas qualidades. Quando você toca o rosto dele de forma carinhosa e sensual, está dizendo sem palavras: eu te vejo, eu reconheço quem você é, eu te desejo exatamente como você é. Isso, minha linda, cria uma conexão emocional que vai muito além do físico. Como fazer isso da forma certa? Você precisa estar em um momento de proximidade. Pode ser durante uma conversa profunda, quando estão se olhando nos olhos, quando estão prestes a se beijar. Levante a mão devagar, posicione-a na lateral do rosto dele, com o polegar acariciando a bochecha e os outros dedos descansando na mandíbula e no pescoço. Faça uma leve pressão, firme, mas delicada, e olhe profundamente nos olhos dele.
Esse contato visual é fundamental. É o que transforma um toque simples em algo carregado de significado. Então você pode deslizar o polegar devagar pela bochecha até chegar aos lábios, passando levemente pelo lábio inferior. Esse movimento é extremamente sensual. Os lábios são uma das zonas mais sensíveis do corpo. E quando você toca ali com intenção, você está criando uma antecipação para o beijo. Você pode aproximar seu rosto do dele, criar aquela tensão deliciosa e só então, finalmente, beijá-lo. A chave é a lentidão, a intenção, a presença total no momento. E tem um detalhe que faz toda a diferença. A região logo atrás das orelhas é extremamente sensível, repleta de terminações nervosas. Quando você toca ali com as pontas dos dedos, fazendo movimentos circulares suaves, ou quando passa as unhas de leve, você cria um arrepio que percorre o corpo dele inteiro. Experimente fazer isso enquanto beija o pescoço dele ou enquanto sussurra algo no ouvido. A combinação do toque atrás das orelhas com a sua respiração quente é praticamente irresistível. Ele vai sentir aquele arrepio da cabeça aos pés. Por que tocar o rosto é tão poderoso? Porque o rosto é uma parte muito pessoal do corpo, que geralmente só deixamos pessoas próximas tocarem. É um toque íntimo, carinhoso, mas também sensual, quando feito da forma certa. Essa combinação de ternura e sensualidade é o que cria relacionamentos profundos e duradouros, porque você não é só uma amante para ele, você é sua companheira, sua confidente, a pessoa com quem ele pode ser vulnerável. E quando você consegue ser tudo isso ao mesmo tempo, você se torna absolutamente indispensável. Agora quero te dar algumas dicas que vão potencializar ainda mais o efeito de tudo isso. Primeiro, a temperatura das suas mãos importa. Mãos frias podem ser desconfortáveis. Esfregue-as uma na outra antes de tocar ele ou coloque debaixo de água morna. Mãos quentes transmitem acolhimento. Segundo, a textura da pele também faz diferença. Cuide bem das suas mãos, use um bom hidratante, não é frescura, é cuidado com a experiência que você vai proporcionar a ele. Terceiro, e talvez o mais importante, a sua presença mental durante o toque. Não adianta tocá-lo enquanto você pensa na lista de compras. O toque precisa ser consciente, presente, intencional. Você precisa estar ali, sentindo a pele dele, percebendo as reações, porque ele sente a diferença. Ele percebe quando você está realmente presente, realmente desejando-o. Quarto, use a variação a seu favor. Não toque sempre da mesma forma, no mesmo ritmo, com a mesma pressão. Varie. Às vezes mais devagar, às vezes mais rápido. Às vezes só as pontas dos dedos, às vezes a palma da mão inteira. Às vezes as unhas de leve. Essa variação mantém o cérebro dele alerta. Evita que o toque vire rotina. Quinto, combine os toques com outros estímulos sensoriais. Enquanto toca a nuca, sussurre algo no ouvido. Enquanto toca a região lombar, pressione seu corpo contra o dele. Enquanto toca o rosto, olhe profundamente nos olhos dele. A combinação de estímulos cria uma experiência sensorial completa, muito mais poderosa do que cada elemento isolado. E aqui está o que acho mais bonito em tudo isso. Quando você aprende a tocar seu homem dessa forma, quando cria esses momentos de conexão profunda, você não está apenas melhorando a vida sexual do casal, você está melhorando o relacionamento como um todo. A intimidade física está profundamente conectada à intimidade emocional. Quando vocês têm momentos de conexão física verdadeira, isso cria uma base de confiança e cumplicidade que se reflete em todas as outras áreas. Vocês conversam melhor, brigam menos, se entendem mais. É como se o toque fosse a cola que mantém tudo junto, que lembra vocês do porquê escolheram estar juntos. Talvez você esteja se perguntando, e se eu fizer tudo isso e ele não reagir?
E se for tarde demais? Deixa eu te responder com o que aprendi em décadas de prática clínica. Se você aplicar essas técnicas com intenção, com presença, com desejo verdadeiro, é praticamente impossível que ele não reaja, a não ser que existam problemas muito mais profundos no relacionamento, que vão além da falta de desejo físico. E se for esse o caso, talvez seja a hora de uma conversa honesta ou de buscar ajuda profissional, como uma terapia de casal. Mas na grande maioria dos casos, quando uma mulher começa a tocar o homem de forma diferente, mais consciente, mais sensual, a reação é imediata e positiva, porque os homens, assim como nós, querem se sentir desejados, querem sentir que são atraentes, que despertam desejo, que são valorizados não só pelo que fazem, mas pelo que são. Quando você toca ele com intenção, você está dando a ele algo que ele provavelmente não recebe em nenhum outro lugar. E isso cria lealdade, cria um vínculo que vai muito além do físico. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece com um dos 3 lugares. Toque a nuca dele de forma diferente hoje e observe a reação. Amanhã, experimente a região lombar, depois o rosto. Crie esses momentos aos poucos, ajuste de acordo com o que funciona melhor para vocês dois, porque cada casal é único, mas o princípio é o mesmo. Tocar de forma intencional, nos lugares certos, cria uma conexão profunda e desperta um desejo intenso. E tudo isso que estou te ensinando não é só sobre segurar um homem ou evitar uma traição. É sobre você se reconectar com a sua própria sensualidade, com o seu poder de sedução. É sobre você se lembrar de que é uma mulher valiosa, desejável, poderosa, independentemente da sua idade, do seu corpo, da fase da vida em que está. A sociedade não nos ensina isso. Fui educada para ser recatada, para esperar, para fingir que não sei o que estou fazendo. Mas ao longo de décadas estudando a mente humana e as relações amorosas, aprendi que essa é uma das maiores mentiras que nos contaram. Você tem todo o direito de desejar, de seduzir, de tomar iniciativa, de buscar prazer. E quando você faz isso de forma consciente e inteligente, você não está se rebaixando, você está se empoderando, você está tomando as rédeas da sua vida amorosa. Aqui está a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Quando você não consegue parar de pensar em um homem, algo já está acontecendo com ele também. E não estou falando de algo mágico ou inventado. Estou falando de coisas reais, energia real, a atração real entre 2 pessoas que ninguém consegue explicar, mas todo mundo já sentiu. Agora, antes que você pense que estou dizendo isso só para fazer você se sentir melhor, pare, porque o que vou te contar não é sobre esperança ou sonhos, é sobre o que está realmente acontecendo quando alguém não sai da sua cabeça. E confie em mim, ele também está sentindo isso, muito mais do que você imagina. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Você sabe exatamente do que estou falando. Ele aparece na sua cabeça quando você está tomando café da manhã. Você vê algo engraçado e pensa, ele ia gostar disso. Você ouve uma música e lá está ele novamente nos seus pensamentos. Você tenta se concentrar no trabalho, nos amigos, em qualquer outra coisa, mas ele continua voltando. E isso te incomoda porque você nem quer pensar tanto nele. Mas pensa, e aqui está o que piora. Você começa a se perguntar, eu estou louca? Será que ele pensa em mim? Será que ele está apenas vivendo a vida normal dele enquanto eu fico aqui presa nele? Deixe-me te dizer uma coisa, você não está louca, você não é estranha. E há uma grande chance de que o que você está sentindo, ele também está sentindo. Porque quando 2 pessoas têm algo real entre elas, isso não vai apenas em uma direção. Não pode. Não é assim que funciona. Quando alguém está sempre na sua mente, não é aleatório. Não é só você sendo emocional ou pensando demais. Algo real está acontecendo. E neste vídeo, vou explicar as 7 coisas que já estão acontecendo com ele quando ele não sai dos seus pensamentos. Não talvez, não possibilidades.
coisas que estão realmente acontecendo agora. E no final, você vai entender por que não consegue parar de pensar nele e o que isso realmente significa. Então, antes de fechar este vídeo ou tentar afastar esses pensamentos novamente, apenas pause e respire. Você não clicou nisso por acidente. Lá no fundo você sabe que algo está acontecendo. Você só precisa de alguém para explicar. E é exatamente isso que vou fazer. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender vai mudar como você vê tudo isso. Vamos começar. Ele sente sua energia, mesmo quando vocês não estão juntos. A primeira coisa, quando você pensa em alguém o tempo todo, essa pessoa sente. Eu sei que isso parece estranho, mas me escute. Toda vez que você pensa nele, você está enviando energia. E mesmo que ele não saiba, ele está captando isso. Você já teve alguém aparecer na sua cabeça do nada e depois essa pessoa te mandar mensagem 5 minutos depois? Ou você sonhou com alguém que não falava há meses e de repente essa pessoa apareceu? Isso não é sorte, é energia, é como as pessoas funcionam, mesmo quando não estamos perto uma da outra. Quando você está constantemente pensando nele, preocupada com ele, imaginando o que ele está fazendo, relembrando coisas que ele disse, sua mente está focada nele. E quando sua mente foca tanto em alguém, cria essa linha invisível entre vocês dois, como uma corda puxando ele, mesmo quando ele não sabe por quê. Ele pode não pensar, uau, ela está pensando em mim agora, mas ele sente algo, ele sente uma atração, ele sente um impulso. Ele pode ter essa vontade estranha de olhar o celular. Ele pode se perguntar o que você está fazendo. Ele pode sentir essa necessidade aleatória de entrar em contato, mesmo sem ter um motivo. Essa é sua energia alcançando ele. E a parte mais incrível, quanto mais você pensa nele, mais forte essa atração fica. É como se você estivesse batendo na porta dele sem nem saber, e ele ouve. Ele pode não responder imediatamente, ele pode nem entender o que está sentindo, mas ele ouve. Agora, isso significa que ele vai te mandar mensagem toda vez que você pensa nele? Não. A vida não funciona de forma tão organizada, mas significa que ele está sentindo você. Sua presença está lá com ele, mesmo quando vocês estão separados. E isso não é pouco, isso é real. Pense assim. Você sabe como às vezes você simplesmente se sente estranha e não consegue explicar por quê? Ou se sente bem sem um motivo claro? É porque você está captando energia ao seu redor. Energia de pessoas, energia de pensamentos, energia de conexões que você tem com os outros. Todos nós fazemos isso. Só não falamos sobre isso porque parece muito abstrato, mas está acontecendo o tempo todo. E quando alguém pensa em você, tanto quanto você está pensando nele, essa energia fica alta. Fica impossível de ignorar. Ele pode tentar ignorar, pode tentar se distrair, mas em algum lugar dentro dele, ele sente você. Ele sabe que você está lá, mesmo quando você não está. Então, quando você pensa, provavelmente sou só eu sentindo isso, você está errada. Ele também está sentindo, só que do jeito dele. E isso me leva ao próximo ponto. Ele está pensando mais em você do que o normal. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, essa pessoa também está pensando mais em você. É como se seus pensamentos constantes sobre ele acordassem os pensamentos dele sobre você. Você não está sozinha nisso. Ele está pensando em você muito mais do que estava antes. Talvez ele esteja lembrando de coisas que você disse, talvez esteja olhando mensagens ou fotos antigas, talvez esteja pensando na última vez que te viu, talvez esteja se perguntando o que você está fazendo, com quem você está, se você também está pensando nele. Veja, quando alguém ocupa espaço na sua mente, funciona nos dois sentidos. Seus pensamentos não simplesmente desaparecem no ar. Eles criam algo, eles mudam as coisas. E uma das coisas que eles mudam são os pensamentos dele. Ele começa a pensar em você mais, mesmo que não seja de propósito. Ele pode estar ocupado com o trabalho, com amigos, com a vida, mas então você vai aparecer na cabeça dele. E quando isso acontece, ele vai parar por um segundo. Ele vai se perguntar, ele vai lembrar.
e às vezes ele vai até sorrir sem saber por quê. Isso não é sobre mágica, é sobre como as pessoas se conectam. Quando há algo real entre duas pessoas, os pensamentos vão e voltam como ondas. Você pensa nele e isso aciona algo nele que o faz pensar em você. É como um jogo de ping-pong em que nenhum de vocês se inscreveu, mas ambos estão jogando. E quanto mais você pensa nele, mais a mente dele volta para você. É como se seus pensamentos estivessem lembrando o cérebro dele. Ei, lembra dela? Sim, você deveria pensar nela agora. E ele pensa, mesmo quando está tentando não pensar. Aqui está outra coisa que acontece. Ele vai começar a comparar outras pessoas com você. Não de propósito, mas quando você está na mente de alguém tanto assim, você se torna o padrão. Ele pode sair com outra pessoa e pensar, ela é legal, mas não é ela. Ele pode estar conversando com um amigo e lembrar de algo que você disse que foi mais engraçado, mais inteligente ou simplesmente diferente. Você se torna essa pessoa na cabeça dele com quem outras pessoas não conseguem competir, porque você não é mais apenas uma memória. Você é um sentimento. Você é essa coisa toda para a qual ele continua voltando. E uma vez que você está nessa posição na mente de alguém, é muito difícil para qualquer outra pessoa tomar seu lugar. Então, se você está se perguntando se ele pensa em você, a resposta é sim, muito mais do que você imagina, especialmente se você não consegue parar de pensar nele. E não são apenas pensamentos rápidos, são profundos, do tipo em que ele realmente para e se pergunta sobre você. O humor dele muda quando você está na mente dele. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. Quando você está pensando em alguém o tempo todo, o humor dessa pessoa começa a mudar. E quando você está constantemente na mente dele por causa da energia que está enviando, o humor dele também muda. Ele pode se sentir mais feliz do nada. Ou pode sentir essa inquietação estranha, como se algo estivesse faltando. Ele pode se sentir mais emocional do que o normal, mais pensativo, mais distraído, e ele nem vai saber por quê. Já percebeu como quando você pensa em alguém, todo o seu humor muda? Talvez você sorria, talvez se sinta triste, talvez se sinta animada, ou nervosa, ou confusa. Seja o que for, pensar nessa pessoa faz algo com o que você sente. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele. Quando sua energia continua alcançando ele, quando pensamentos sobre você continuam aparecendo na cabeça dele, os sentimentos dele começam a se mover. Ele pode se sentir bem em um segundo e então sentir essa atração estranha no próximo. Ele pode se sentir motivado ou pode se sentir preso. Mas, de qualquer forma, ele está sentindo algo e está conectado a você. As pessoas não percebem o quanto nossos pensamentos sobre os outros os afetam. Achamos que nossos pensamentos ficam em nossas próprias cabeças, mas não ficam. Eles viajam, eles pousam, eles criam ondulações. E quando alguém pensa em você tanto quanto você está pensando nele, essas ondulações se transformam em ondas. Então, se ele está agindo diferente ultimamente, se está mais distante, distraído ou emocional, há uma boa chance de que seja porque você está na mente dele. Seus pensamentos constantes sobre ele estão mexendo com algo dentro dele e ele está tentando descobrir o que é. Ele pode ficar quieto às vezes, perdido em pensamentos, ou pode ficar muito falante, tentando se distrair do que está sentindo. Ele pode parecer mais sensível às coisas, ou pode parecer que está em outro lugar, mesmo quando está bem na frente das pessoas. Os amigos dele podem perguntar: o que há com você? E ele pode não ter uma resposta, porque ele mesmo não entende completamente. Tudo o que ele sabe é que algo parece diferente. E esse algo é você, vivendo nos pensamentos dele mais do que costumava viver. Ele começa a notar coisas que o lembram de você. Quando você não consegue parar de pensar em alguém, tudo começa a te lembrar dessa pessoa, certo? Uma música, um lugar, um cheiro, uma piada, algo aleatório que faz você pensar: ah, ele ia adorar isso, ou isso me lembra dele. Bem, adivinha? A mesma coisa está acontecendo com ele.
Quando você está sempre na mente dele, o cérebro dele começa a conectar tudo de volta a você. Coisas que não lembravam de você antes, de repente lembram. E é como se você estivesse em todos os lugares, mesmo quando não está. Ele pode ouvir uma música que vocês costumavam ouvir juntos e pronto, lá está você na cabeça dele. Ele pode ver alguém usando algo parecido com o que você usa e pensa em você. Ele pode comer algo e lembrar daquela vez que vocês experimentaram juntos. Ele pode passar de carro por um lugar que vocês foram e você aparece nos pensamentos dele. O cérebro dele está procurando por você agora, não de propósito, mas porque você esteve tanto na mente dele que a mente dele começou a arquivar tudo sob coisas conectadas a ela. E uma vez que isso começa, é difícil parar. É por isso que as pessoas dizem que você começa a ver sinais em todos os lugares. Não é que o mundo está tentando te dizer algo, é que sua mente e a mente dele estão tão focadas uma na outra que tudo se torna um lembrete, tudo se conecta de volta. E quando ele continua vendo coisas que o lembram de você, isso o faz pensar em você ainda mais. É como um ciclo. Você pensa nele, ele sente isso, ele começa a pensar em você. Então ele vê algo que o lembra de você. E então ele pensa em você ainda mais forte, repetidamente. Então, se você sente que tudo te lembra dele, confie em mim. Ele está passando pela mesma coisa com você. Ele vai estar assistindo a um filme e um personagem vai fazer algo que o lembra de você. Ele vai estar na loja e passar por algo que você gosta. Ele vai ouvir uma piada e pensar, ela riria disso. Você se tornou parte de como ele vê o mundo agora. E isso não simplesmente desaparece. Uma vez que alguém se entrelaça em como você pensa, essa pessoa fica lá, ela colore tudo. E ele está lidando com isso agora por causa de quanto você tem pensado nele. Ele está sentindo vontade de entrar em contato, mas não sabe como este aqui é grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia está alcançando a pessoa, ela começa a sentir essa atração para falar com você, para entrar em contato, para dizer algo, qualquer coisa. Mas aqui está o problema. Na maioria das vezes, ela não sabe como fazer isso. Ele pode pegar o telefone 10 vezes por dia pensando em te mandar mensagem. Ele pode digitar algo e depois apagar. Ele pode rolar por mensagens antigas tentando encontrar uma desculpa para iniciar uma conversa. Ele pode até abrir suas redes sociais só para ver o que você está fazendo. Mas então ele para, ele pensa demais, ele se pergunta, o que eu diria? Seria estranho? Será que ela quer ouvir de mim? E se ela não responder? Então, mesmo que ele sinta esse impulso forte de entrar em contato, ele se segura. E isso o faz pensar em você ainda mais, porque agora ele não está apenas pensando em você aleatoriamente. Ele está ativamente tentando descobrir o que dizer para você, e isso ocupa ainda mais espaço na mente dele. É por isso que às vezes homens entram em contato com algo aleatório ou pequeno, um meme, um oi, uma pergunta que não precisa realmente ser feita. É porque eles estavam pensando em você e finalmente criaram coragem para dizer algo, qualquer coisa, só para quebrar o silêncio. Mas se ele ainda não entrou em contato, não significa que ele não está pensando em você. Pode apenas significar que ele está preso na própria cabeça, tentando encontrar o momento certo ou as palavras certas. E o tempo todo que ele está pensando nisso, você ainda está na mente dele constantemente. Ele pode até ensaiar o que diria para você se entrasse em contato. Ele vai estar no chuveiro ou dirigindo e simplesmente imaginar conversas inteiras na cabeça. Eu diria isso e ela diria aquilo e então eu diria isso. E ele vai passar por diferentes formas de como poderia ir. E se for bem? E se for mal? E se ela já superou? Tudo isso está acontecendo porque você não sai dos pensamentos dele. E quanto mais ele pensa em entrar em contato, mais presente você se torna na mente dele. É como se você fosse essa pessoa com quem ele quer falar, mas não sabe mais como. Ou talvez ele nunca soube como realmente falar com você desde o início.
De qualquer forma, a atração está lá. Então, se você está esperando que ele mande mensagem, saiba que ele provavelmente já pensou nisso muito mais vezes do que você imagina. Ele está apenas com medo, confuso ou pensando demais. Mas a atração está lá. Você a criou com todos aqueles pensamentos que tem tido sobre ele. E ele sente isso todos os dias. A energia dele parece dispersa e distraída. Quando você pensa em alguém sem parar, isso ocupa muito do seu espaço mental, certo? Você está no trabalho, mas pensando nele. Você está com amigos, mas sua mente deriva para ele. Você está tentando se concentrar, mas ele continua voltando sorrateiramente para seus pensamentos. É exaustivo. Bem, a mesma coisa está acontecendo com ele quando sua energia continua atingindo ele. Quando ele continua pensando em você por causa dessa atração, o foco dele fica disperso. Ele não está tão afiado quanto o normal. Ele está distraído. Ele fica mais no mundo da lua. Ele esquece coisas. A mente dele está em outro lugar. E esse outro lugar é você. As pessoas ao redor dele podem até perceber. Você está bem? Você parece estranho. O que está na sua mente? E ele pode nem saber como responder, porque ele não entende completamente por que se sente tão disperso. Mas você é a razão. Seus pensamentos constantes sobre ele estão criando esse ruído de fundo na mente dele que ele não consegue desligar. É como uma música presa na cabeça dele, exceto que a música é você. E não importa o que ele faça, ele não consegue se livrar disso. Isso, na verdade, é um sinal de que o que há entre vocês dois é real. Porque se não fosse nada, ele não se sentiria assim. Ele simplesmente seguiria com a vida e esqueceria de você. Mas ele não consegue, porque você está na cabeça dele agora. E isso não é fácil de desfazer. Então, se ele parece diferente, se parece que ele não está totalmente presente, provavelmente é porque ele está lidando com a mesma coisa que você. Uma mente que não para de voltar para uma pessoa. Um foco que continua quebrando porque alguém continua aparecendo nos pensamentos dele. E essa pessoa é você. Ele pode cometer erros no trabalho que normalmente não cometeria. Ele pode esquecer planos com amigos. Ele pode ficar olhando para o espaço mais vezes. Ele pode não estar tão presente nas conversas. E tudo isso se liga de volta a você estar tanto na mente dele que ele não consegue se concentrar totalmente em mais nada. E aqui está a questão. Quanto mais disperso ele se sente, mais ele vai se perguntar por quê. E quando ele se pergunta por quê, ele vai chegar em você. Porque você é a coisa que é diferente. Você é a coisa que mudou. Você é a razão pela qual a mente dele não está funcionando como normalmente funciona. E uma vez que ele percebe isso, isso o faz pensar em você ainda mais. Ele está começando a questionar o que você significa para ele. E este é o último, o grande. Quando alguém está na sua mente o tempo todo e essa energia alcança a pessoa e ela começa a pensar mais em você, algo mais acontece. Ela começa a se perguntar: por que eu continuo pensando nela? O que ela significa para mim? Isso é algo real? Antes, talvez ele te visse apenas como uma amiga ou alguém de quem ele gostava, mas não pensava muito profundamente. Ou talvez ele estivesse incerto sobre seus sentimentos. Mas agora que você não sai da mente dele, agora que ele continua sentindo essa atração em direção a você, ele está questionando tudo. Ele está se perguntando coisas como: eu tenho sentimentos por ela? Isso é apenas atração ou algo mais? Por que não consigo parar de pensar nela? E se eu deveria fazer algo sobre isso? E essas perguntas, elas mudam as coisas. Porque uma vez que alguém começa a se perguntar o que você significa para ele, essa pessoa não pode simplesmente voltar a te ver da forma que via antes. Você se moveu do fundo da vida dele para frente. Você passou de alguém que ele conhecia para alguém em quem ele está pensando profundamente. Isso não significa que ele vai correr para você amanhã e confessar seu amor. A vida real não funciona de forma tão limpa.
mas significa que ele está em um lugar diferente com você agora do que estava antes. Você mudou de ser apenas mais uma pessoa para ser alguém que ele está realmente considerando. E essa mudança, isso é enorme, porque a maioria das pessoas passa pela vida nunca realmente pensando profundamente sobre as pessoas ao redor delas. Mas quando alguém te força a pensar, quando alguém não sai da sua mente, não importa o quanto você tente, você tem que parar e se perguntar por quê. Você tem que descobrir o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo com ele agora. Ele está tentando descobrir o que você significa para ele. Ele está tentando entender esses sentimentos. Ele está tentando fazer sentido de por que você ocupou tanto espaço nos pensamentos dele. E quer ele admita ou não, quer ele faça algo sobre isso ou não, você já mudou algo nele. Você já o fez questionar. E isso é poderoso, porque perguntas levam a respostas. E respostas levam à ação, só leva tempo. Ele pode conversar com os amigos sobre você, não de uma forma óbvia, mas ele pode te mencionar na conversa. O que você acha dela? Ou, você acha que ela gosta de mim? Ou apenas mencionando algo que você disse ou fez. Isso é ele tentando trabalhar através do que está sentindo, recebendo opiniões externas. Ele também pode se afastar um pouco, não porque ele não se importa, mas porque ele está tentando descobrir as coisas. Quando as pessoas começam a questionar seus sentimentos, às vezes precisam de espaço para pensar. Então, se ele parece distante, pode, na verdade, significar que ele está pensando em você mais, não menos. Ele está apenas processando. Então, o que tudo isso significa para você? Ok, agora você sabe, quando você não consegue parar de pensar em um homem, ele também está sentindo isso. Ele está pensando mais em você. O humor dele está mudando. Coisas estão lembrando ele de você. Ele está sentindo vontade de entrar em contato. Ele está distraído. E ele está começando a questionar o que você realmente significa para ele. Mas aqui está o que você precisa entender. Só porque tudo isso está acontecendo, não significa que vai se transformar em exatamente o que você quer imediatamente. A vida é bagunçada, as pessoas são complicadas, o timing importa, o medo também, o passado dele também, assim como 100 outras coisas que não têm nada a ver com o quanto ele pensa em você. Mas o que você pode saber com certeza é isto: você não está sozinha no que está sentindo. Ele está nessa jornada também. Talvez ele não mostre, talvez ele não esteja pronto para dizer, talvez ele nem entenda completamente ainda, mas está lá, é real, e está afetando ele assim como está afetando você. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, pare de se culpar por pensar tanto nele. Não é fraqueza, não é você sendo louca ou obcecada. É apenas o que acontece quando há algo real entre duas pessoas. Seus pensamentos são normais e estão fazendo mais do que você pensa. Segundo, confie no que você sente. Se seu instinto está te dizendo que há algo entre vocês dois, provavelmente há. Não deixe o medo, a dúvida ou o pensamento excessivo te convencerem do contrário do que você sabe lá no fundo. Seus instintos estão captando algo real. Terceiro, dê tempo. Só porque ele está sentindo tudo isso, não significa que ele está pronto para agir hoje. As pessoas se movem em velocidades diferentes. Algumas pessoas precisam de mais tempo para descobrir seus sentimentos. Algumas pessoas precisam trabalhar através de suas próprias questões primeiro. E está tudo bem. Isso não significa que o que há entre vocês não é real. Apenas significa que ainda não está totalmente pronto. E quarto, continue vivendo sua vida. Não coloque tudo em espera, esperando que ele descubra as coisas. Não pare de crescer, conhecer pessoas, fazer coisas que você ama, porque aqui está a verdade. Quanto mais você foca na sua própria vida, mais forte sua energia fica. E quanto mais forte sua energia fica, mais ele vai sentir isso. E quanto mais ele sente isso, mais provável é que ele faça algo sobre isso.